Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todas as graças. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. No Brasil, 15 milhões de pessoas são maltratadas pela fome, muitas delas próximas de nós. Há mais de 3 anos, o Centro Espírita Lar Maria de Nazaré tem ajudado pessoas em situação de rua. Mensalmente, distribuímos mais de 1000 lanches e 150 litros de café, chocolate quente e refrigerante. Isso pode ser muito maior. Participe! Toda sexta-feira, às 5 da tarde. Você ainda pode ajudar com alimentos e produtos de higiene para cestas básicas. Doar é um ato de amor. E para aquecer quem mais precisa, colabore com a campanha de inverno, doando cobertores, cachecóis, gorros e luvas. Boa noite. Então vamos iniciando os nossos trabalhos da noite, sempre começando com os nossos recadinhos, que é o primeiro deles, pedimos para desligarem os celulares. Depois disso, nós vamos anunciar a festa que vai ter domingo aqui. A partir das 14 horas nós vamos ter a festa da pizza com bingo. Tá, em prol das obras da casa. Que mais? Nós temos os trabalhos sociais que ocorrem toda sexta-feira. Todos nós estamos convidados a participar. Toda sexta, a partir das 5h30, já tem pessoal aqui, né? O Vitor, os trabalhadores. 16h30. E até umas 18h30 preparam um lanche, né? Depois saem nas ruas para distribuir. Então, quem quiser participar é só chegar aqui. Temos também aos domingos o Evangelho com café da manhã, a partir das 9h30. Quem quiser participar também é só vir aqui na casa, toma um café da manhã e participa do Evangelho, é lá embaixo. Tá? O que mais nós temos aqui? Pedimos a aqueles que passam pela maca, pelo tratamento lá embaixo na maca, que tragam 1,5 litro de água, tá? Uma garrafinha de água para o próprio uso, né? Que o espírito fluidifica ali e depois retorna. A nossa lanchonete está aberta, ajuda também tudo que se vende lá em prol da casa, né? Para pagar as contas da casa. E
o que os Espíritos pedem para nós avisarmos sempre, né? Seja qual for o tratamento lá embaixo na maca ou aqui o passe, lembrar que o salão aqui também, os Espíritos estão aqui, eles estão ao nosso lado, estão nos atendendo aqui nesse salão, embora nós não vemos, né? Não enxergamos, mas eles estão aqui. Os clarividentes podem ver, mas a maioria não vê. Os pobres mortais. Nós, os pobres mortais, não vemos, mas eles estão aqui. Eles fazem um tratamento nessa sala. E todo o tratamento da casa, seja no passe, seja lá embaixo, ele tem o complemento, ele se complementa, né, aqui. Uma parte aqui, uma parte lá embaixo, uma parte nos passes e, claro, o médico físico, né, que todos nós procuramos e seguimos as recomendações, tudo mais. Então são várias partes para formar um todo. Aí nós falamos por que aqui é importante. Além do tratamento que o plano espiritual está realizando aqui nós vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E esse estudo que nós fazemos, todos nós vamos aprendendo. E, principal, colocar em prática. Aos poucos, né? Nenhum de nós vai mudar da água para o vinho, de tudo, né? Uma mudança radical. Mas aos poucos, nós vamos aprendendo o que o Mestre Jesus ensinou. Que isso é o mais importante, é o Mestre de todo o planeta. E colocando os ensinamentos dele em prática, as coisas mais simples que possam parecer, a nossa vida muda. Aí nós estamos trabalhando pela nossa autocura, porque a nossa ação no bem está modificando a nossa vida. Então isso é imprescindível, não tem como tirar, né? Não dá só para receber um tratamento se nós não fizermos também a nossa parte, a nossa mudança para melhor, claro, né? E os Espíritos pedem que, para além de tudo isso, nós temos a fé. Toda vez nós falamos aqui a mesma coisa e nunca é demais, né? Nós temos que nos lembrar sempre de fé. A fé em Deus, antes de qualquer coisa, porque Deus supre toda a vida, nos dá toda a sustentação, a energia que nós temos. A fé em Deus em primeiro lugar. E em segundo, a fé em nós, não em mim, em nós, a fé em nós mesmos. O Paulo já disse isso na carta aos Romanos, né? Ele disse no meio lá das cartas, ele fala, tendes fé? Ele pergunta, tendes fé? Então tenha fé em Deus, antes de tudo, e depois em ti mesmo. Já dizia o Paulo lá há 2000 anos atrás, né? Mais ou menos. Então nós temos que ter essa fé, porque acreditar é receber, nos unirmos com Deus, pedir a Deus o que nós queremos e acreditar que nós vamos conseguir, e acreditar em nós, porque nós somos criaturas, nós saímos de Deus, o Espírito, nós somos filhos de Deus e nós temos esse contato direto. Então é imprescindível falar isso toda vez, acreditar em Deus e em nós, que nós conseguimos, aí as coisas vão mudando. Muito bem, já falei muito. Hoje nós estamos recebendo o Silvio, que é trabalhador da FESP, da Casa Transitória, né? De outros centros também. Então vamos à nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoáramos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Passar a palavra ao Silvio. Boa noite a todos. Meline sempre sábio nas palavras, né? Eu vejo assim, toda palestra que é dada aqui, em qualquer outra casa, ela vai chegar na fé, de alguma maneira, né? E quando nós olhamos esse pequenino livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo,
ele nos retrata também a fé. A fé que nós devemos ter em Deus, mas também a fé que nós devemos ter conosco. A fé que nos traz o respeito. E o tema de hoje, ele é bem oportuno, que ele vai chegar no final dele na fé. Eu acho que os espíritos andaram falando com o Bellini para ele poder falar aqui um pouco dessa introdução da fé. E o tema de hoje é Deus te abençoa, que é a lição 180 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, e as lições do nosso Emmanuel. É a última lição do livro Palavras de Vida Eterna. O que ele quer dizer assim? Deus te abençoa. Essa lição toda, ela é um testemunho de fé, aonde ele nos convoca a mostrar que nós somos capazes de realizar muitas coisas, e ao mesmo tempo que nós temos o medo de dar o primeiro passo, o medo de sermos bons, o medo de sermos prestativos, o medo de darmos a volta por cima. E ao mesmo tempo, na lição, ele mostra o quanto nós somos abençoados pelos nossos pequenos atos. Um ato de misericórdia com alguém, uma palavra amiga, ajuda no lanche aqui, a presença daqui, um dando a força para o outro. E ele vai mostrar o quê? Que tudo isso, Deus nos abençoa por cada ato nosso de coragem. Às vezes nós sermos bons requer coragem, porque o mundo inteiro critica aquele que é bom como se fosse alguém que é frágil, fragilizado. Dá muito mais ênfase àquele que é rígido, que mostra poder, às vezes insensível. O bom é o bom. Então a lição vai mostrar que nós somos capazes. E aqui ela nos convoca a dar um exemplo de como cada um de nós, apesar dos problemas que nós temos, seja lá qual forem, nós temos a capacidade de mostrar aquilo que nós viemos. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem Jerônimo Mendonça, que muitos conhecem ele pelo Gigante Deitado. O Jerônimo Mendonça, uma infância humilde, e até os seus 17 anos, era um homem muito alto, pleno vigor físico, jogava até futebol, era um bom jogador, que diziam na época. Ele começa a ter uma grande atrofia muscular. Primeiro começou a andar em muletas, depois foi para a cadeira de rodas, e cada vez mais aquela atrofia, até que ele foi parar numa cama. E nunca mais saiu dessa cama. Quase indo já no meio da vida dele, ele só mexia os olhos e a fala. E ainda para deitar, ele tinha que ter um peso no peito dele para diminuir as dores dele. Mas com tudo isso, ele era capaz de dar palestras, de escrever livros e poesia, né? Poesia, sonetos. Isso. E um dia um repórter perguntou para ele: "Ô Jerônimo, me diga, o que poderia te fazer feliz nesse momento?" Ele, com muita humildade, sorrindo, falou: "Para mim, uma felicidade nesse momento é poder eu deitar de bruços ou de lado. Para mim isso seria uma bênção. Mas eu não posso.
Mas a minha bênção maior é, através do meu exemplo, salvar muitas pessoas do suicídio. Tentar encaminhar muitas pessoas para dias melhores. Veja a minha situação. Só mexendo os olhos e só podendo falar. Mas eu nunca perdi a fé em Deus e a fé em mim mesmo. Que eu posso superar as dificuldades. Esse era Jerônimo Mendonça. E nós? Nós podemos fazer igual a ele. Sem desistir, ele não desistiu em nenhum momento com as suas dificuldades. Estava lá Jerônimo Mendonça. Isso vem mostrar o quê? Que o dia a dia nosso, ele é cercado de desafios. Quando nós reencarnamos, nós já temos o desafio, que é a vida. Quem não gostaria de passar o longo dessa trajetória terrena, sem problemas nenhum, sem dificuldade nenhuma, sem nada, sem doenças, com dinheiro no bolso, sempre sorrindo? Mas a vida não é assim. A vida, ela é cercada de provas também, de desafios, também de alegrias. Mas o desafio está lá constantemente. O desafio está nos testando todos os dias. Todos os dias nós somos desafiados a alguma coisa, seja para o bem, seja para o mal, mas nós somos desafiados. E às vezes nós nos sentimos o quê? Sem forças, sem capacidade de reagir. Nós recuamos e dizemos: eu não posso, eu não consigo. E ali vem sempre algumas pessoas, infelizmente, ao nosso redor, que nos incentivamos a não progredir. Não, você não pode, você não é capaz, você não consegue. Mas quem tem dizer para nós mesmos se eu sou capaz ou não, somos nós. Mas antes disso, nós temos que tirar o quê? O nosso desânimo. Temos que ter a alegria e ver com o exemplo dos outros que eu posso ser capaz. Que eu tenho possibilidades. Mas às vezes nós nos retraímos. Não, eu não consigo. Eu não sei quem daqui conhece que antigamente chamava-se a campanha do quilo. Depois transformou-se em Alta de Souza. As pessoas, ela existe ainda hoje em muitas casas espíritas, onde a pessoa vai na porta das pessoas, bate e pede um alimento para poder doar aquelas pessoas que não têm. Já várias histórias bonitas da Alta de Souza, ou campanha do quilo. Na Casa Transitória existe, lá do São Gonçalves. E uma dessas histórias, são histórias verdadeiras. Um grupo de pessoas estavam nas casas batendo, e numa determinada residência, tocaram 1, 2, 3 vezes, aí aparece uma senhora em prantos, chorando, enxugou suas lágrimas. O que vocês desejam? Fazemos a campanha do quilo para ajudar o próximo. Você poderia doar um alimento? Espere um minuto. Entrou para a sua casa, estava demorando. Sai uma outra pessoa, que era a filha dela, e fala para aqueles que queriam doação: o que vocês pensam que vocês são? Respeite a dor do próximo. Minha mãe acabou de perder o meu pai. Meu pai faleceu. Chegamos agora do enterro e vocês vêm nos perturbar com isso? Aquelas pessoas se retraem. Nossa, e agora, né? O que eu fiz? Nós não sabíamos.
Aí sai aquela senhora que perderam o marido, filha, a nossa dor não impede de eu ajudar o próximo. A dor é nossa, mas o próximo também tem dor. Vamos ajudá-los. E entregou os alimentos àquelas pessoas. Então são pequenos exemplos que mostram, apesar da nossa dor, nós temos a capacidade de ajudar. E Deus nos abençoa por isso. Nós não podemos colocar esses limites conosco mesmo. Muitos do que estão aqui vem pela dor. E aqui é uma casa de cura. Logicamente, nós buscamos a cura por algo que nos está nos afligindo. Mas isso não é impeditivo para que nós caminhamos com fé em Deus, com um sorriso no rosto, com ajuda ao próximo. Veja esse exemplo. Era uma dor, sim, mas aquilo não podia impedir dela ajudar o próximo. São exemplos verdadeiros. Tem um outro exemplo também verdadeiro de um repórter que ele menciona nos seus livros de memória, não me recordo o nome dele nesse instante, onde fala que ele conversando com a vizinha dele, e ela falando emocionada, nossa, meu filho de 13 anos se dirigiu à casa do nosso outro vizinho, com 80 anos, vários anos de casado, que perderam a esposa. E meu filho foi lá. Quando ele voltou, nossa, filho, você estava com o nosso vizinho, o que você falou para ele? Ele falou, mãe, eu não falei nada, eu apenas ajudei ele a chorar. Porque era o que ele conseguia nesse momento, apenas estar com ele e chorando. Eu me recordo na última vez que nós estivemos aqui, nós comentamos de uma amiga nossa, da Casa Transitória, que o filho dela estava com um tumor já avançado, e nem por isso ela desistia de estar aos sábados conosco lá, prestando auxílio ao próximo, mesmo com a sua dor. O seu filho veio a se encarnar, infelizmente, e nós encontramos com ela no estacionamento. O que nós vamos falar? Estava eu, minha esposa. Olha, eu não tenho o que falar, é a perda de um filho. Jovem, 41 anos. Ela falou, eu estou aqui para mostrar que eu tenho forças, porque há pessoas, nós familiares, que estão em tremendo desequilíbrio, que é muito natural. Mas ela falou, se eu estou há tantos anos na doutrina dos espíritos, que ela nos ensina que não há a morte, apenas uma passagem, e eu informo isso para todos, por que eu não vou conseguir usar para mim? Eu e minha esposa ficamos lá calados, raciocinando, nossa, quanta razão ela tem. Apesar da dor dela, Deus estava abençoando ela com a coragem de poder seguir em frente, batalhar. Isso que nos faz fortes, isso que nos fortalece a nossa fé. Cada um aqui está com o seu problema, coloca de lado. Oh Deus, me abençoa, para que eu tenha forças para continuar. Nós somos capazes. Tem chegando aqui, é de um exemplo fantástico. Eu não conhecia. E pesquisando para a nossa palestra daqui, eu
conhecer a história de Tony Melandez. É um menino que nasceu na Nicarágua e ele nasceu sem os 2 braços e com um defeito na perna. O pai dele sabia que na Nicarágua não tinha como ajudar o filho, ele já tinha deformidade e não ter os braços, mas para poder cuidar da perna dele. O pai não desistia. Ele conseguiu recursos, foram para os Estados Unidos e conseguiram ajustar a perna dele. Ele sem os 2 braços. Foi crescendo, crescendo com uma vontade imensa de ser cantor, de poder tocar uma guitarra. Ele conseguiu. Com 20 anos, o Tony tocava guitarra e dirigia carro. Um carro adaptado, com muita luta, muita perseverança, ele foi fazendo as suas conquistas. Sem os braços, com a perna apenas fazendo tudo que você imagine, até as suas necessidades. Tinha um sonho de constituir família, e ele falava, nossa, quando eu era pequenino, as crianças falavam, Tony sem braços, Tony sem braços. E aquilo era dolorido para ele. Ele, nossa, será que eu vou conseguir? Os seus pais sempre incentivaram isso. Por isso que é importante nós podermos sempre incentivar as pessoas que estão ao nosso lado a superar as suas dificuldades. E nunca minimizá-las, nunca dizer, você não é capaz. Se ele conseguiu, ele relata, porque muitas pessoas disseram, você é capaz, você é abençoado. E foi indo, escreveu um livro. Em 1987, o Papa foi visitar os Estados Unidos, lá em Los Angeles, e ele cantou e tocou para o Papa. Quem tiver a oportunidade, pesquise no YouTube, é algo emocionante. O Papa se emociona. Ele fala para todos, para vocês que têm os braços, isso para mim é uma bênção de Deus. Não desistam. Me permitam ler aqui uma parte que eu achei muito interessante, que as pessoas perguntam, o que você tem a falar para todas as pessoas que estão aqui? Ele diz assim, para vocês que estão tristes, eu digo, não deixem a fé ir embora de seus corações, pois, às vezes, temos momentos em que ninguém pode nos ajudar. Como ele falou, a fé é nossa. Nós que temos que exercitar a fé. Falou com muita propriedade. Eu vejo uma pessoa como você, que era o entrevistador dele, que tem os braços, que tem as pernas, que tem tudo. E somente eu posso dizer isso. Quando você dizer não, eu não posso, eu digo sim, você pode sim. Por favor, não me digam que não podem. Não me digam que não podem, porque vocês podem fazer muito e muito mais. E quando tudo parecer impossível, lembrem-se, isso vale para todos nós aqui. Basta dizer, eu quero, eu posso, eu vou seguir adiante.
E quando nós conseguirmos fazer tudo isso, nós voltaremos para o título da lição, que Deus nos abençoa. Ele conseguiu tudo isso. Tocar violão, se casou, teve seus 2 filhos, cantou até para o Papa. Nós vemos tudo isso como algo físico, mas a maior conquista dele foi a espiritual e a consciência de que ele poderia fazer algo de diferente. Mesmo que tudo estivesse ao contrário, mesmo que muitas pessoas falassem para ele, você não pode, você nunca vai conseguir, devido às suas limitações. Não. Ele falou, eu consigo e eu posso, porque em primeiro lugar está ele. Se ele conseguiu, com todas as limitações dele, e nós, que estamos aqui, todos nós hoje reunidos em nome de Jesus, nós também podemos. Peguem esses exemplos de superação que tem na humanidade. Quando vocês se sentirem tristes, abalados, olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, que perde muitas vezes a esperança, lembre-se que Deus te abençoa. Por cada gesto que vocês fizerem de amor, de ajuda ao próximo, para vocês mesmos, um aperto de mão, uma palavra amiga, não importa qual seja o ato, que seja um ato de bondade, que seja um ato de amor, seja para consigo, para com o próximo, Deus sempre vai te abençoar. E lembre-se, todos aqui lembrem disso. Já somos agraciados pela bênção divina que é a vida. Estamos hoje aqui. Muito nos entristece quando os vários não têm mais esperança e dão cabo da sua vida. A esperança está aí todos os dias. Cabe a cada um de nós buscarmos ela. Lembre-se de Jesus, lembre-se de Maria, que cada um de vocês sejam cada vez mais fortalecidos na fé que vocês buscam. Quando estiverem numa casa espírita como essa, estejam sempre de coração aberto, sempre lembrando, cada um de vocês pode. Nunca digam para vocês que você não pode. Vocês podem sim. Nós podemos. Nunca vamos deixar que as pessoas controlem a nossa fé. Quem deve controlar a nossa fé somos nós mesmos. Me despeço aqui de vocês com muita alegria, com muita esperança, que esses exemplos servem também para mim. Que muitas vezes nós somos testados, ou melhor, todos os dias na nossa fé. Mas cabe nós olharmos para trás, olharmos para os exemplos bons e dizer, eu consigo, eu vou lá. Muita paz a todos. Muito bem, né? Depois dessas palavras todas, quem não sair daqui com fé hoje, né? Hoje vai sair todo mundo com a fé lá em cima. E tem que ser assim mesmo. Bom, vamos então a partir para as vibrações, né? Ainda tem uns minutinhos, mas a confiança, né? Como o Silvio falou, em si mesma é muito importante. Tudo que nós queremos, nós temos que ter a sintonia, né? A nossa sintonia. O que é a sintonia? O que nós estamos pensando, o que nós estamos desejando e que nós atraímos para nós, como o Silvio falou. Então a nossa sintonia no bem realmente nos fortalece, nos dá equilíbrio, né? E além da fé, a ação, como o Silvio falou muito bem. Então nós gostaríamos, como tem ainda uns minutinhos, nós gostaríamos de lembrar a questão do bem, da caridade, né? Caridade é o bem que nós praticamos
o amor em ação, né, como dizem alguns. Então esse bem que nós praticamos, ele nos traz um imenso equilíbrio na nossa vida, como se fosse uma gasolina, sabe, que nos traz. Às vezes nós estamos conturbados, né, nas provas, no dia a dia, mas o bem saindo um pouquinho de nós, como o Silvio falou, e saindo do nosso problema e procurando fazer algo de bom, às vezes para o próximo, em casa até, ou fora mesmo, isso como que nos revigora, nos traz um novo fluido vital, nos dá equilíbrio. É incrível como isso ocorre. Não é uma troca, mas quando nós estamos na prática do bem, a nossa sintonia se eleva. Quem vem ao nosso encontro, à nossa companhia, são os bons espíritos. É a força de Deus que está conosco, porque nós estamos justamente executando aqui na Terra o que Deus quer de nós. O Emmanuel diz que quando nós fazemos o bem, muitas vezes nós somos os braços de Deus aqui na Terra, porque Deus pode tudo, né, claro, mas Ele se utiliza de nós mesmos para as suas missões, suas tarefas. E quando nós estamos no bem, nossos braços são os braços de Deus para ajudar o semelhante. E isso muda toda a nossa atmosfera. E muda, sim, muda para valer. Então, esse ciclo, que é vicioso, não é o termo vicioso, né? Vicioso é uma coisa, mas esse hábito saudável muda tudo, muda muito a nossa vida, né? Então, vamos nos lembrar sempre dessa questão da caridade, que é um dos pilares da doutrina espírita. Caridade, a fé, como o Silvio falou, e assim nós vamos cada vez nos equilibrando e nos sentindo melhores e mais fortes. Fortaleça o espírito sempre, nosso, né, nós mesmos, e quando nós queremos ajudar alguém também, fortaleça o espírito, que o espírito é tudo. Fortaleça o espírito da pessoa, aí o resto do espírito passa para o corpo melhora também. Então vamos lembrar sempre disso, fortalecer o espírito, a alma, né, que é a mente, nós mesmos e aos outros. Essa força do espírito, tudo mais acompanha, nos melhora. Então vamos agora sim às nossas vibrações. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, enchendo nossos corações de alegria, de amor, sentindo essa força maior, sentindo essa força que todos nós temos. Nós vamos exteriorizar agora essas energias, esses fluidos, esse amor, através da nossa vontade. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, muita luz, muita paz, muita harmonia, muito amor. Vibremos por todos os corações aflitos, pela paz nos continentes, nos países que se encontram em guerras ainda. Vibremos pelo nosso Brasil, muito progresso, paz, saúde, fraternidade. Vamos vibrar pelos enfermos, nos hospitais, nos leitos de dor, nos lares, nos planos espirituais, onde houver dor, que haja sempre o bálsamo do repouso, da cura, da fé, do alívio, da esperança. Vibremos pela confraternização religiosa no mundo, pelos idosos em asilos, pelas crianças nos orfanatos. Vibremos pelos irmãos e irmãs que estão nos presídios. Vibremos pelos moradores de rua, por aqueles que se encontram lutando contra os vícios, para que tenham força para superar, para vencer.
para mudar. Vamos estender nossas vibrações também aos que viciam, perseguem, caluniam, inimigos, obsessores, aqueles que estão ainda envoltos no mal. Vamos envolvê-los a todos com muito amor nesse instante, para que aceitem o convite de Jesus Cristo com os braços abertos, os convidando a uma nova vida, a um reencontro com o Pai de amor, a um reencontro com o bem, com o perdão. Vamos envolvê-los a todos com muito amor, para que aceitem o convite tão amoroso de Maria de Nazaré, os convidando a uma nova vida, a um recomeço no bem, no amor e no perdão. Nesse momento nós vamos até os nossos lares, em vibração, em pensamento, rogando a Jesus que entre conosco em nossa casa. Vamos vibrando muito amor, muita saúde, muita luz, muita paz a todos aqueles seres vivos que vivem e convivem em nossos lares, inclusive nós mesmos. Vibremos pela casa de nossos parentes e amigos, pelos que mais necessitam. Vamos vibrar pelos nossos locais de trabalho, de estudo, os lugares que frequentamos durante a semana, e que seja realmente uma semana abençoada para todos nós. De volta aqui ao nosso ambiente, vamos vibrar uns pelos outros. Vibrar por essa casa, por todos os trabalhadores, por todos os tratamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Desejamos a todos uma ótima semana. Nós vamos chamar agora para o passe, tá? Aqueles que não passam lá embaixo. Muito bem. Nossa amiga aqui está.